Olá, bem-vindos ao Recidadescast e a mais um episódio da nossa série de lives e conversas com os profissionais que integram o time do Recidades. E hoje a gente vai falar sobre um tema que está no coração da gestão pública. Nós iremos falar sobre liderança. E liderar em um município é mais do que administrar. É inspirar pessoas, mobilizar equipes e transformar desafios em oportunidades de desenvolvimento. Então, hoje, nós vamos refletir sobre como fortalecer essa liderança que move cidades e melhora a vida das comunidades. E para me ajudar a moderar esse assunto, eu vou estar convidando ela, que é especialista e referência nacional em políticas públicas. Bem-vinda, doutora Michele, a nossa especialista e referência em políticas públicas, que está em todos os encontros, moderando as nossas lives. E também gostaria de dar boas-vindas ao nosso professor, ele, o que é especialista em liderança e gestão com mais de 32 anos de atuação. Ele já treinou mais de 10 mil pessoas, tanto no Brasil quanto no exterior, inclusive em experiências empresariais com a NASA. Então, bem-vindo, professor Giovanni. Espero que você possa contribuir muito com esse bate-papo sobre liderança. Olá, Juliane! Olá, Brasil, prefeitas, secretários, secretárias, vereadores, vereadoras, servidores públicos municipais, assessores legislativos. É uma honra estar aqui mais nesse episódio como professora mediadora desse debate de liderança, políticas públicas, gestão pública. E hoje, Juliane, o nosso convidado, né, maravilhoso, Giovanni Santos, é um dos líderes do Brasil. Já treinou mais de 10 mil pessoas, grandes executivos ele treina. Trazendo liderança, inteligência emocional, posicionamento, trabalha também com pilares e princípios a partir da neurociência. Então, hoje vamos chamar aqui Giovanni. Olá, Michele, olá, Juliane, uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, bem-vindos todos os prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras, secretários, secretárias. Uma honra estar aqui falando para vocês um assunto tão importante para os nossos municípios, que é liderança. Giovanni, sobre liderança, né? Os prefeitos são muito preocupados em captar recursos, são preocupados em devolver a gestão pública, políticas públicas, mas ele se esquece que o maior inimigo habita dentro de si. O maior inimigo é a autossabotagem dele. Como nós trabalharmos essa... O que a gente trabalha em termos de liderança para que o prefeito tenha essa performance, para que ele fique confiante, com um ser humano confiante, um líder confiante, secretários confiantes, entregamos bons resultados para a cidade e para a população. Então, conta um pouco para a gente como que onde podemos trabalhar esses, vamos dizer assim, pressupostos da liderança, que competências e habilidades a gente pode estar treinando, levando esse conhecimento para os nossos gestores municipais. Michele, você foi num ponto, você foi cirúrgica agora. O maior inimigo, que é um inimigo silencioso da gestão pública na parte de município, prefeito, secretário, é a autossabotagem do líder. Quem entenda, se a gente olhar para uma organização, e a prefeitura de uma cidade também é uma organização, ela tem a parte estratégica, está lá o prefeito, está lá o alto escalão, tem a parte tática, que são os secretários que garantem a execução do operacional. Acontece uma guerra na mente. Antes da batalha externa, a gente tem que olhar para dentro. O que pode sabotar uma liderança, antes de qualquer coisa, são as emoções do líder. Principalmente na gestão pública, que é um ambiente assim, de muita pressão, é um ambiente de extrema pressão. Se não tiver um preparo mental, o líder acaba virando refém de duas coisas, basicamente. Primeiro, das emoções, e tem uma causa, que são as urgências. Só que, Giovanni, existe como trabalhar sem urgência? Eu não vou dizer que... Eu não vou cravar um sim, porque seria quase uma utopia, tá? Mas eu vou dizer que dá para mitigar bastante essas urgências. Que é, antes dela virar uma urgência, essa demanda foi importante. Então, se eu entender
enquanto prefeito, enquanto secretário, fazer com que os meus liderados deem a devida importância para o que realmente importa, eu consigo diminuir e muito essas urgências. E ao invés de reagir à urgência, porque quando vem a urgência não tem jeito, tem que resolver, vocês concordam comigo? Então, vamos resolver. Só que se eu me antecipo, ao invés de deixar estourar a bomba e virar urgência, eu trabalhar no que realmente é importante, eu acabo diminuindo a pressão e diminuo essa reatividade. Porque eu costumo dizer, quando eu estou mentorando empresários, gestores, líderes, é caro trabalhar na urgência. Se antecipar, dando a devida importância para o que realmente importa dentro da organização, diminui e diminui muito. E aí eu quero trazer para vocês, eu até anotei aqui, 2 sintomas que pode ser que você reconheça nesse processo de autossabotagem. Muitos têm a dificuldade de dizer não e acaba que a agenda fica dominada pelos outros. E um outro é o seguinte, se preocupa no microgerenciamento da equipe. Sabe por quê? Porque tem medo de perder o controle. Mas isso é treinável, isso é desenvolvido. Essa parte da liderança, de treinar pessoas, treinar os liderados, de desenvolver para que eles consigam executar o que tem que ser executado, isso pode ser trabalhado. Na realidade, merece e deve ser trabalhado por você, prefeito, e por você, secretário. Giovanni, nós temos um problema sério de gestão de equipe. Nas aulas, palestras que eu faço aí pelo Brasil afora, os prefeitos se queixam para mim, secretários, doutora Michele, eu tenho problema de equipe. Ou eu tenho servidores efetivos muito acomodados, ou eu não consigo ter um nível salarial elevado para trazer bons profissionais, ou para elevar os profissionais que já estão, ou o meu time fica de cargos comissionado e tempos em tempos há uma renovação, ou porque também, por vezes, a gente sabe que há empregos vindo de promessas de campanha eleitoral, isso é uma realidade também. Então, como o prefeito que está com aquele corpo humano na mão, que tem que desenvolver a cidade, realizar as políticas públicas, que precisa fazer gestão, como transformar pela mente humana, trabalhando liderança, um time que está lá acomodado, sem incentivo, para um time de alta performance. E eu estou falando aí da realidade de municípios do Brasil pequeno, né, interior do Acre, do Amazonas, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Centro-Oeste, do Goiás, de Minas, municípios com 5 mil habitantes, 10 mil, 20 mil, 30 mil. A massa brasileira de municípios das cidades são pequenas, né? Os servidores vivem na cidade pequena, naquele ambiente, tem que aprender, trazer inovações. Mas eu não consigo, não sou capaz, isso não é para o meu município, não é a minha realidade, e fica se achando pequeno, né? Então, nem busca o desenvolvimento da cidade. Então, que palavra você tem para esses prefeitos, estão com secretários que têm essa missão aí, desafiante, de fazer uma gestão aí da sua equipe? Seguinte, se eu disser que é simples, eu poderia até estar sendo leviano, porque foram anos de estudos para aprender a transformar um time que bate ponto, cumpre expediente. E isso também, assim, eu vou deixar claro, tá? Não é algo apenas da gestão pública. Isso acontece dentro de empresas. Então, para transformar um time que bate ponto, eu vou falar tanto de empresa quanto de gestão pública, em um time de alta performance, primeiro eu tenho que trocar a obrigação pela missão. Ninguém se sente inspirado só em cumprir processo. Eles têm que ser movidos por um propósito claro, por uma visão de futuro. É tipo, qual é o legado que a gente vai deixar para essa empresa? O problema, às vezes, dos liderados, e eu estou falando de pessoas, não é, às vezes, a falta de vontade em fazer. Eu sei que tem aqueles que não têm vontade mesmo, mas a grande maioria, o cérebro humano, ele fica pedindo um porquê. E aí, quando o líder traz um propósito, isso faz total diferença para quem vai executar. E aí tem 3 pilares que eu trago na minha mentoria. É o seguinte,
é uma visão clara, depois um plano claro e depois papéis claros. Eu até trouxe algumas perguntas aqui. É tipo assim, o plano claro, onde vamos chegar? Interrogação. Desculpa, uma visão clara, onde vamos chegar? Interrogação. Outra pergunta que eu deixei aqui já para vocês, um plano claro é como vamos chegar. E o terceiro, papéis claros, é quem faz o quê. Se eu respondo onde vamos chegar, como vamos chegar e quem vai fazer, é quase o início de um plano de ação para a execução. E aí, se você pegar, vou te dar uma ferramenta clara aqui que você já pode implementar, tá? Se você criar eu utilizo dinâmicas nas minhas mentorias, que é o seguinte, eu faço entregas semanais. Se eu garanto que a estratégia esteja sendo executada pela operação, eu faço com que o porquê é a visão, o papel, a missão, o papel do prefeito, conecto com a ação do secretário, que é o como, levando para a tarefa de quem está na ponta, que é o quê. A performance não vai ser uma cobrança de resultado, mas ela vai ser consequência de um ambiente claro, focado e motivacionado por um propósito. Eu só preciso encaixar o estratégico, o prefeito dá a visão, o secretário, o tático, traz a garantia da execução e ele acompanha o operacional, que no caso seriam os liderados, os servidores, a garantir que esteja sendo entregue o que na ponta. Isso já ajuda e ajuda muito, Michele. Giovanni, os prefeitos, né, secretários, vereadores, têm muito nesse primeiro ano de mandato. Outros, né, estão na reeleição e já vêm com aquela ai meu Deus, tentei fazer e não deu certo, fiz o máximo que eu pude. Então, um pouco os sonhos que tem para aquela cidade vão sendo mitigados. Aquelas visões que gostariam de ter para a cidade por falta de recursos, por falta de gestão técnica, por falta de oposição, por Brasília que não libera o orçamento, falta de projetos. Como alimentar na mente do prefeito, do secretário que está assumindo esse primeiro ano na sua cidade? Né, uma visão positiva de futuro, uma visão estratégica. Que ferramentas ele pode utilizar ele mesmo, consigo mesmo, na mente dele, que ele pode sim, aquela visão que ele co-criou, que ele criou para a sua cidade, transformar em realidade. Que ele pode, neste ano que resta, e mais 3 anos de mandato que nós teremos, ferramentas que ele pode ver ao final desses 4 anos, que aquilo que ele sonhou para a sua cidade se concretizou, se realizou. Então, fala um pouquinho dessa ponte entre a mente e a realidade com essa visão estratégica. Eu vou trazer exemplos práticos, porque, às vezes, a visão se perde. E, com certeza, a visão se perde por falta de processo, por falta... Eu vou falar ritual, mas esse ritual é um ritual de acompanhamento, de follow-up. E uma ferramenta que um gestor pode implementar. Amanhã, eu chamo essa ferramenta de prioritária da semana. É tipo, eu vou fazer uma reunião onde, aí se eu reúno os secretários, ou se eu faço individual, vai da agenda, vai da demanda, eu sei que a vida do prefeito é corrida, mas isso pode ajudar e ajudar muito. Se você implementar uma reunião, pode ser chamada de prioritária ou a prioridade da semana, e entender. Reunião de 20 minutos, 10 minutos, 30 minutos, vai depender muito da demanda de cada secretaria, mas o prefeito se reunir com cada secretário e fazer uma pergunta: qual é a única prioridade essa semana? Giovanni, tem várias, tem N's, ok, mas vamos por partes.
Se essa pergunta for respondida, qual é a única prioridade da semana? Essa pergunta, se feita nessa semana, vai deixar todos significativamente mais próximos da visão. Entenda o seguinte, tem a visão do prefeito da entrega. Se na hora que ele chegar, reunir com o secretário e entender quais são as prioridades, a gente pode ir para um Pareto. Quais são 20% das ações que serão realizadas essa semana que vão nos gerar 80% do resultado na direção da nossa visão. E isso traz o foco. A maioria das pessoas tentam fazer de 10, 15, 20, 30 coisas ao mesmo tempo. E eu sei que os senhores e as senhoras já viveram isso em algum momento, que é resolver 10, 15, 20, 30 coisas ao mesmo tempo, se enche de coisas, buscando não, se sentindo produtivos. O problema é que o resultado não acontece. Então, se a gente estipular prioridades que com 20% dos esforços geram 80% do resultado, pegar literalmente esse Pareto, isso vai funcionar. Isso começa a mudar o resultado. Aí outra dica que eu quero dar para vocês é que na reunião seguinte, vamos ver por semana, na reunião seguinte, você veja quais os pontos que foram executados. O primeiro ponto dessa pauta, a primeira pauta desse ponto dessa reunião é o que foi executado semana passada e deu certo. O que foi executado e não deu certo. E o que nós vamos executar nessa semana. Esse acompanhamento, isso cria um ritmo de responsabilidade, de execução, e cria também um compromisso com a entrega, com a execução. E aí, a visão que o prefeito tem para a cidade, ele deixa de ser uma ideia, deixa de ser um sonho e começa a virar realidade. E essa visão sai do campo da imaginação e vira um checklist com resultados semanais. Giovanni, cultura organizacional. É isso que as nossas cidades precisam. O prefeito e os secretários têm que implementar sementes para construir um legado e transformar aquilo que hoje pode ser uma utopia numa cultura organizacional, que resiste à falta de recursos, que resiste a pressões políticas, como a identidade do líder, os valores do líder, quem é a pessoa do prefeito, do time dele, dos secretários, vai refletir nessa cultura organizacional. E cultura organizacional gera resultados no desenvolvimento da cidade. Gera saneamento, habitação, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, saúde, assistência social de qualidade, captação de recursos, N áreas da cidade, desenvolvimento das cidades. E começa na cultura organizacional. Começa na mente, que planta a semente, e transforma na cultura organizacional. Como fazer isso, Giovanni? Como vamos ensinar nossos prefeitos, secretários aqui, os nossos alunos que estamos assistindo? Michele, o que eu acho interessante é que liderança é liderança em todo lugar. Prefeitura, no governo, na escola, nas empresas. E como é que um líder público pode construir uma cultura forte que consiga sobreviver a ele? Primeiro mandato, segundo mandato. Entenda que a gente, quando vem de cima para baixo, do estratégico, do tático, do operacional, eu consigo trazer uma cultura forte, desde que eu seja intencional em gerar essa cultura. E a cultura é o seguinte, é o que o prefeito, os secretários, se vocês quiserem anotar, podem anotar isso aí. Cultura é estabelecida como o que o prefeito e os secretários fazem, falam e, principalmente, toleram. Por isso que, às vezes, tem cidades que têm um resultado diferente da outra e, às vezes, não são só recursos. Porque o recurso, na mão de pessoas que não executam, o resultado não aparece para a cidade. Então, entenda o seguinte,
Um resultado de sucesso, ele é composto por conhecimento menos permissividade. Uma equipe tecnicamente qualificada funciona, ajuda e muito. Só que tem um detalhe. Se essa equipe, esse secretariado tecnicamente qualificado for altamente permissivo, o conhecimento ele vai ser engolido pela não execução. E o cuidado que eu tenho com vocês aqui é conectar o pilar da identidade, ou seja, a gestão tem que ter a cara, a identidade do líder. E o líder é o prefeito para com os secretários e os secretários para com os seus liderados, das devidas secretarias. Então, esse cuidado, principalmente, vocês têm que ter cuidado com o que estão falando, com o que estão fazendo e com o que estão tolerando. Acredite, nós líderes somos as pessoas mais observadas dentro de qualquer organização. Se você é um líder, um prefeito, um secretário que valoriza a agilidade, você não pode ser o gargalo para a execução do que você busca. Então, você tem que ser um exemplo vivo. É deixar um legado na prática. O legado não está apenas nas obras, mas ele está nas pessoas. Quando você se torna um líder, que você forma outros líderes, você está deixando um legado. Uma vez eu escutei uma frase que eu achei interessantíssima, que é: herança é o que eu deixo para alguém. O legado é o que eu deixo em alguém. 4 anos, 8 anos de mandato, sair, eu posso continuar deixando uma equipe resolvedora de problema, entregando uma excelência extraordinária em tudo que faz. A solução é construir uma cultura que é um ato de liderança intencional e uma cultura baseada em exemplos, que marca você, como líder, quer deixar na prefeitura, quando você passar por ela. Muito bom. Giovanni, eu sempre, quando palestro, uma aula que eu ministro sobre o ciclo de políticas públicas, eu falo sobre liderança. Na maioria, prefeitos do Brasil, secretários, não se preocupam em aprender em treinar liderança. Eles querem saber de captação de recursos, de gestão pública, de projetos, de obra, para fazer bons resultados e, com isso, né, conseguir a admiração da população e, quando chegar na campanha eleitoral, obter os votos pelo bom desempenho realizado durante o mandato, né? Ou para aqueles que estão no primeiro mandato, iniciando, buscam também cumprir as promessas de campanha. Então, prefeitos e prefeitas, secretários e secretárias, vices, vereadores e vereadoras do Brasil. Eu vou falar uma passagem aqui que pode ser até assim soar utópico ou estranho, mas o resultado da sua cidade passa pela sua liderança. De 100%, 90% tem que ser a sua prioridade. Porque se você trabalha a sua liderança, você vai desenvolver a sua cidade como consequência. Vai captar recursos, vai fazer projetos, vai desenvolver equipe. É você que você tem que trabalhar, é você. Porque uma prefeitura se faz de pessoas. O prefeito é um ser humano, o secretário é um ser humano. E liderar essa equipe, trazer esse pertencimento, esse movimento, parte da liderança. Então, ninguém quer comprar liderança e acha que nem sabe como fazer, mas liderança é técnica, liderança é aprendizado, liderança é treinamento, é desenvolvimento humano. É que nem andar de bicicleta. Você pega uma bicicleta, nunca andou de bicicleta. Vai cair na bicicleta. Você começar a andar de bicicleta, você está correndo. Daqui a pouco está fazendo até campeonato de ciclismo. É a mesma coisa a liderança. Então, Giovanni, vamos falar um pouquinho para os nossos ouvintes aí dos municípios sobre os perfis de liderança, quebrando um pouco aqui do nosso protocolo, porque os prefeitos não sabem que eles têm perfil de liderança. E que o povo também tem perfis de comunicação. Né? Com uma pessoa que é mais influente ou mais tímida, eu falo de um jeito. Com uma pessoa que é mais austera, eu falo do outro. E a comunicação do prefeito tem que atingir todos os habitantes. E para ele atingir, inclusive, os seus servidores, os seus secretários. E assim sucessivamente, o secretário com os servidores, né? Então, como que são esses perfis de liderança, para você falar um pouquinho o quanto é importante o prefeito, o secretário se descobrir qual é o meu perfil de liderança e o que eu tenho que desenvolver nessas habilidades, nessas competências? Fantástico, Michel, sua pergunta. Se
a gente olhar para a metodologia DISC, que trabalha perfil comportamental, que é a mais conhecida, o DISC, ele é D de dominância, I de influência, S de stability e C de conformidade. Então, é dominante, influente, estável e conforme. E a pessoa não é só dominante. Às vezes ela é autodominante, baixo influente, baixo estável e baixo conforme. E ela acha que ela é dominante. Só que é o seguinte, uma pessoa com um perfil puro de dominância, ele é direto, ele é ousado, ele é competitivo, só que se ele for baixo influente, ele se cala. Ele não gosta dos holofotes. Se ele for baixo estável, ele é acelerado, ele é apressado. E se ele for baixo conforme, ele pode ser chamado até de desorganizado. Só que o dominante, às vezes, ele é taxado, estereotipado como grosso. O influente, ele é aquele que conversa, que se dá com todo mundo, simpático, aquele boa praça, só que na hora do direcionamento para comando, vai faltar. Na hora da organização, vai faltar. Então, dando a passada pelos 4 perfis, o estável, ele é planejador. O influente, ele é um ótimo comunicador. O dominante, ele é um ótimo diretor, de direcionar, de fazer. O estável, ele é um ótimo planejador. Ele pensa, ele é taxado de forma pejorativa como ser mais lento. Só que não é isso, é porque ele planeja, ele requer mais tempo para poder entregar. E o conforme, ele é organizado. Conforme ele gosta, ele é analítico, ele gosta de dados, ele gosta de números. Só que, às vezes, ele é taxado como chato. Então, só que quando a gente olha para esse leque de perfis comportamentais, e não são só 4, tem variações e combinações, isso é importantíssimo nas relações humanas e principalmente na liderança. Porque se durante a convivência entre secretarias ou entre prefeito e secretário, se não entende do perfil comportamental, corre o sério risco de dar problema ou achar que contratou um incompetente. Que às vezes não tem nada a ver com isso. Às vezes, na grande maioria dos casos, tá certo que tem pessoas que falta competência. Quando eu digo incompetência, é por falta de competência para exercer determinada função ou cargo. Mas muitas vezes a pessoa tem um currículo, ela tem histórico, ela é capacitada para fazer. Só que o perfil é diferente. Às vezes é a pessoa certa com o perfil errado. Eu pego a pessoa certa e coloco no lugar errado, porque entenda, tanto secretarias como cargos requer perfis específicos. Só que quando eu, prefeito, não entendo disso, não tenho essa consciência, eu vou contratar apenas por competência. E eu não estou dizendo que está errado contratar por competência. Eu estou dizendo que o ideal seria contratar por competência, entendendo de perfil comportamental para colocar a pessoa certa no lugar certo. Mas já conheci a pessoa tem competência e não tem o perfil comportamental para aquele cargo. Aí vamos lá. Ela tem que entender, ela tem que ter a consciência qual é o perfil comportamental dela, para daí flexibilizar esse perfil para se adaptar ao cargo. Funciona também, que é uma maravilha. Extraordinário. E é uma habilidade, é um treinamento. Saber o seu perfil comportamental de liderança é um autoconhecimento para esses prefeitos e secretários entenderem onde que tem que flexibilizar. Como que eu falo com A, B, C e D? Você dialoga com todos os setores da sociedade, você dialoga com todos os servidores, você vai fazer um discurso, uma narrativa, você dialoga com todas as pessoas. Então, Michele, e numa reeleição, então, hein? Ah, sim, numa campanha eleitoral, meu Deus, né? A pessoa que desenvolveu essa liderança e a habilidade de conhecer os perfis comportamentais. Giovanni, a maioria dos prefeitos, né? A gente conversa com todo mundo, muitas reuniões, o dia agitado, mas quando chega para dormir lá no travesseiro, vem a solidão do cargo. Vem os problemas, os pensamentos, tudo que tem para fazer, o medo da prestação de contas, de estar com a equipe fazendo alguma coisa que não deveria, né? Tem Ministério Público, tem Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, tem a prestação de contas interna, auditorias, tem toda a parte de
necessidade de trazer resultados, é muita pressão que esses líderes municipais que estão ali na ponta, cuidando da cidade, das pessoas, sofrem. Qual é o primeiro passo que ele tem que tomar para começar a fazer uma revolução? Para ele ter uma revolução que ele, da sua própria liderança, para começar a visualizar esses resultados na prática, na sua cidade, a partir da sua liderança. Quais são esses primeiros passos? Michele, vamos lá. Primeiro, inteligência emocional. Inteligência emocional, o primeiro passo, às vezes não vai ser um livro, não vai ser um curso, mas vai ser uma decisão de buscar se desenvolver de dentro para fora. E essa decisão, ela vai te tirar do piloto automático. Tira do piloto automático a ponto de eu assumir o comando da minha própria liderança. E aí, sabe o que vem de consequência disso, Michele? Eu deixo de ser um gestor de problemas e viro um arquiteto de soluções. E a palavra que casa bem com ser um arquiteto de soluções é porque o arquiteto, ele antes de executar, ele planeja, ele coloca no papel, ele para, ele pensa. E eu quero deixar uma ação imediata, clara, porque eu tenho a minha mentoria Execução Extrema, eu deixo dicas, eu deixo ferramentas práticas para as pessoas executarem. E o que eu quero deixar aqui, né, nesse nosso bate-papo, uma ação imediata que você pode fazer é pegar agora sua agenda, olhar para a semana que vem, não vou pedir para você olhar para a semana, mas olha para a semana que vem, que eu tenho certeza que você vai conseguir 1 hora. Bloqueia 1 hora da tua semana que coloca lá na agenda o nome, escreve na agenda meu tempo estratégico. Para quê? Para que você planeje, para que você fique sem celular, sem interrupção, apenas você, um papel e uma pergunta. A pergunta que eu anotei para você é: qual é o verdadeiro jogo que eu deveria estar jogando aqui na minha gestão? Eu vou repetir. A pergunta é: qual é o verdadeiro jogo que eu deveria estar jogando aqui na minha gestão? Pega esse papel, essa caneta, de novo, zero interrupção, e libera a tua mente para pensar. E aí, ao invés de ficar apagando incêndio, você vai estar arquitetando o sucesso da sua gestão. Se você fizer isso uma vez por semana, e eu tenho certeza que se você se propor, você priorizar, você decidir esse tempo, muda tudo. Porque tem aquela metáfora, né, do avião, e a gente escuta sempre que vai decolar: em caso de turbulência, despressurização, máscaras cairão. Você coloca primeiro em você, para depois colocar na criança. O líder, ele precisa se oxigenar primeiro. E eu sei que vocês, com uma missão e um comprometimento, um compromisso de gerar resultado, vocês abrem mão, às vezes, até mesmo da saúde de vocês. Pelo município, pelos outros. Mas deixa eu lhe falar um negócio, você tem que estar bem. Você tem que estar bem para poder fazer pelos próximos. E essa jornada de transformação começa com um único ato, que é o da sua autoliderança. Inteligência emocional baseia-se nos princípios de as relações pessoais e sociais. As pessoais sou eu comigo mesmo. Desculpa, pessoais não. A pessoal sou eu comigo mesmo. A social sou eu com o outro. E isso, gente, tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio, porque se você fizer isso, inteligência emocional, essa autoliderança, 1 hora planejando de forma estratégica o que você vai fazer nessa semana ou na próxima semana, priorizar
sua saúde, se priorizar, olhar para as pessoas, entendendo que elas estão aí para ajudar, deixar de ser centralizador. Se você fizer isso, você já vai estar à frente de 95% dos gestores. E a partir daí, se abre um caminho extraordinário e maravilhoso. Muito bom, que live, né? Que live maravilhosa, que podcast legal, bacana. Os prefeitos não param para se autoavaliar, os secretários, para se autoanalisar, vereadores, onde eu estou chegando, onde que eu quero ir, o que eu estou planejando. Ter um tempo para parar tudo e reorganizar a rota, reorganizar o caminho. Está no final do ano, vai iniciar o segundo ano aí do mandato. É tempo de parar para exercer a liderança de forma correta. Giovane, muito obrigada. Por essa live aula. Muito obrigada aqui pelos nossos ouvintes, nossos alunos. Com certeza você vai ter outra oportunidade aí de ministrar aulas e conteúdos aí para diversas cidades do Brasil. E eu agradeço muito pela oportunidade, por esse tempo aqui de bate-papo sobre liderança, que é uma das coisas, 90% do desenvolvimento de uma cidade passa pela liderança. Os 10% são as ações. Chefe, foi uma honra. Uma honra, primeiro, estar nesse projeto fantástico, que eu me apaixonei desde o primeiro dia, porque vai fazer muita diferença nos municípios e, consequentemente, no nosso país. Ser convidado para estar como professor, para estar como mentor. Muito obrigado. Obrigado, Michele. Obrigado, Juliane. Eu agradeço também o tempo. Seu prefeito, prefeita, secretário, secretária, vereador, vereadora. Muito obrigado e vamos caminhar junto nessa jornada que o Recidades vai revolucionar a sua gestão e a sua cidade. Obrigado. Obrigada, Juliane. Obrigada, professor Giovane. Espero, então, de mais um episódio, Juliane. E para a gente encerrar, gostaria de estar agradecendo mais uma vez a participação da doutora Michele e do nosso professor Giovane Santos. E nós encerramos a nossa live de hoje reforçando uma mensagem que ela é essencial. Liderar é servir com propósito, é inspirar pela ação. Então, que cada gestor aqui siga fortalecendo sua capacidade de mobilizar pessoas, construir confiança e gerar resultados que podem transformar a realidade da sua cidade. E se você gostou do nosso conteúdo, compartilha e vem para o Recidades. Não fique de fora dessa.